Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, e o versículo é o de número 32 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 14 e versículo 32 a seguir. Glória a Deus pela presença dos irmãos em nosso meio. Nós sabemos que Deus é maravilhoso e Ele se faz presente neste lugar. Hoje vamos trazer uma palavra bem prática, bem objetiva e bem edificante sobre a natureza humana de Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 14 e versículo 32, quem achou diz amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu vi muita gente dizer que Jesus, quando vivendo na terra, era 100% homem e 100% Deus. A verdade é que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas enquanto na terra, Ele abriu mão de sua divindade. E na terra, Jesus, vivendo entre os homens, Ele não agiu como se fosse um Deus entre os homens, mas Ele abriu mão de sua divindade. Ele se despiu de sua divindade e viveu como homem entre os homens. O título Filho do Homem lhe é por causa disso, porque Ele se tornou humano. Eu vi alguém dizer que Jesus se tornou humano para que nós pudéssemos nos tornar divinos. Maravilha, né? Mas a verdade é que Jesus viveu entre os homens não como um Deus, mas como um homem, sentindo as dores que um homem sente, sentindo o sofrimento que um homem tem, toda a tristeza, angústia, fome, sede, tudo isso Jesus passou como uma pessoa normal. Pastor Paulo me explica os milagres. Os milagres, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Desde o momento em que o Espírito desceu sobre ele e pousou sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo o tempo todo, ele fez milagres e ele venceu todas as tentações do maligno, mas como homem. E é notório que um dos maiores desafios, um dos maiores dilemas de todos os cristãos,
desde o primeiro crente depois de Cristo até os dias de hoje, o maior dos dilemas, a maior dificuldade é a pessoa conseguir manter-se em um âmbito divino, em um âmbito espiritual, porque o que Deus tem para nós não é uma vida carnal, uma vida dominada e regida pelos desejos da carne. Após você entregar a sua vida para Cristo, o desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo e seja espiritual daí por diante, regido pelo Espírito e não pela carne. Mas o maior dos dilemas de todos os cristãos é a carne e o Espírito. Sempre essa batalha é travada, ela não pode, ela não acaba, ela nunca acaba, e você não pode perder essa batalha. Homens como George Whitefield, que pregava para 20.000 pessoas em pé, abaixo de chuva, e você dizia para eles: vão embora, vem outro dia, está chovendo. Eles diziam: não, nós queremos ouvir a mensagem, nós não queremos ir embora, deixa chover, nós queremos estar aqui para ouvir a mensagem. Esse homem, ele pregou 8 vezes consecutivas para uma multidão de 20 ou mais mil pessoas. Era um tremendo homem de Deus, e quando ele pregava sem microfone, pulmões cheios do Espírito Santo, fazia com que aquela voz chegasse longe e se escutava a sua pregação. E era notório em sua vida a paixão que ele tinha por Deus e pela salvação das almas. Dava para se ver de longe, se escutava de longe o choro daquele pregador quando estava pregando. Mas esse homem, a vida inteira ele lutou contra 3 coisas: contra o orgulho, contra a inveja e contra o interesse próprio. A vida inteira ele batalhou contra essas coisas e não as deixando dominar, sempre rendido aos pés de Deus, dependendo do Espírito e vencendo para a glória de Deus. E se Deus me achar por digno, um dia quero encontrar-se com George Whitefield na glória, porque foi realmente um herói da fé. Homem como Billy Graham, que morreu há poucos dias, trancou-se num quarto e disse: ninguém me tire daqui, não atendo ninguém, não estou para ninguém. E ficou lá no quarto a semana inteira dizendo: morre, Billy Graham, se você não morrer, Cristo não aparece. Morre, Billy Graham, desaparece. Você não pode ficar vivo, você precisa morrer, Billy. A semana inteira gritando essas palavras. Martinho Lutero, trancado em um quarto, se jogava no chão e dizia: eu sou um pecador, um miserável, um pecador. Ele sentia que a sua natureza carnal estava o matando. Ele só levantou dali quando disseram para ele: não está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Segue-se a lista, irmãos. Muitos nomes, muitos homens de valor que alguém ousou dizer, dos quais a terra não era digna dos tais. Esses homens lutaram contra a carne, a batalha foi travada. E nós vemos aqui nesse texto, o texto que mais mostra a humanidade de Jesus. Um texto que mostra bem a natureza humana de Jesus, sendo homem, mas cheio do Espírito Santo, precisava vencer todas as tentações. Desde o princípio de seu ministério, ele nunca deixou de saber que ele estava destinado a morrer numa cruz. Agora pense comigo, raciocine, entre na mente de Cristo, nos primeiros dias de seu ministério, após ser batizado, lá na tentação do deserto, logo após os primeiros milagres. Ele sabia que um dia iria morrer numa cruz para salvar eu e você, mas ainda estava distante, ainda estava 3 anos a mais, estava longe.
o tempo vai passando e cada dia mais multidões vão se aglomerando e pessoas vão recebendo milagre, pessoas vão sendo curadas, e os textos, por várias vezes os textos bíblicos dizem que traziam pessoas para Jesus curar e todos eram curados. Muitas pessoas foram abençoadas pela vida de Cristo na terra, muitos foram abençoados, ao ponto de escreverem um hino que queria saber como eram os seus olhos, queria tocar em seu rosto, eu queria estar lá, eu queria vê-lo. Um homem chamado Jesus, mesmo que não fosse Deus, impactou toda essa terra, impactou esta humanidade. O homem Jesus, o homem impactou a humanidade, trouxe um impacto que dividiu a história em duas partes. Realmente. Mas aqui mostra ele bem próximo da cruz. Os tempos foram passando e a hora vai chegando, a hora vai chegando, a hora vai chegando. Uma coisa é você passar por um sofrimento de repente, outra coisa é de repente você não tem mais para onde ir, é agora. E você sempre soube, mas agora chegou a hora. E ele está lá a poucos minutos de ir para a cruz, pouco tempo para ir para a morte, falta poucas horas, e a sua alma está angustiada, a tristeza bateu forte em seu coração, ele está apavorado. O homem chamado Jesus está apavorado e precisou do apoio de seus amigos. Se você ler o texto comigo, você vai ver que no versículo de número 32, ele deixa alguns discípulos a uma certa distância, e ele vai, no versículo de número 33, já mostra que ele levou consigo a Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, os mais íntimos, aquele com os quais ele tinha mais intimidade. Estes ele levou consigo, e ele estava apavorado, ele estava angustiado. Olhe só a capacidade ministerial de Jesus. Ele não mostrou a sua angústia, a sua tristeza e o seu pavor para toda a igreja, para todo o seu discipulado. Ele mostrou apenas para os mais íntimos. Lá atrás ele deixou os 9, e aqui estão mais 3 que eram mais íntimos, e com esses ele se abriu. Ele disse: eu estou angustiado. Eu conheci pessoas que eram uma bênção na igreja, obreiros que eram muito bons obreiros, mas se ele estivesse passando por luta, a igreja inteira ia ficar sabendo, porque ele pegava o microfone e desabafava em cima de todo mundo, como se a igreja tivesse que resolver os problemas psicológicos dele. Nós que somos obreiros, nós devemos ser fortes, nós devemos ser fortes. O obreiro que não consegue superar os seus problemas psicológicos, seus problemas internos, ele não consegue ser um bom obreiro, porque quando ele chega aqui, ele desaba em cima da igreja e a igreja se espalha, a igreja sofre. Então o obreiro, ele precisa ser forte, como Jesus foi forte. Apenas 3 que eram os mais íntimos ele levou. Ele precisava do apoio desses discípulos, ele precisava do apoio desses amigos. O que é bom frisar é que Jesus não estava atuando. Tem gente que pensa, e já foi formulada doutrinas há tempos atrás, que Jesus era Deus atuando como homem. Ele só estava fazendo papel, mas não estava sentindo dor, coisa nenhuma. Ele só estava atuando. Não, meu irmão. O sofrimento de Jesus era real. O sofrimento de Jesus era de verdade. As suas gotas de sangue eram de verdade, a sua tristeza era verdadeira, o seu sofrimento era verdadeiro, ele realmente sofreu. Embora ele fosse Deus, ele abriu mão de sua divindade para sofrer no seu lugar. O que você deveria sofrer, ele sofreu no seu lugar. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2 e versículo 7 diz assim: mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem. Olha, ele abriu mão da divindade e se tornou um homem. Na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Mesmo entre os homens, ele se tornou o mais humilde dos homens. E foi obediente até a morte e morte de cruz. O que temos que notar aqui é que em qualquer momento Jesus poderia renunciar à missão. Ele é Deus, ele não é homem. Em qualquer momento ele poderia dizer: chega, eu não vou mais para a cruz, e nós estaríamos perdidos. Mas ele nunca desistiu de você. Ele nunca optou por isso. Ele sempre quis acreditar, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele foi até o fim, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se, esvaziou-se. Aleluia. Jesus só venceu tudo isso porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Embora sendo homem, era cheio do Espírito Santo. Abriu mão da divindade, não como Deus, mas foi cheio do Espírito Santo. Irmão, isso está dando um nó na minha cabeça. É lógico, irmão, é para dar mesmo. Como que um Deus todo-poderoso vai enviar o seu filho para morrer por alguém pecador que nem eu? Eu não sou digno nem de Deus olhar para mim. Ele envia o seu filho e morre no meu lugar. Como que vai entender esse filho aceitar a missão de resgatar alguém pecador como eu e você? Como que vai entender? Não dá para entender mesmo, irmão. Isso são coisas que só a eternidade revelará. O que Deus quis pagar tão alto preço por alguém pecador como eu e você? Aleluia. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Isso eram os discípulos pregando. Isso era o apóstolo Pedro pregando e disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele foi cheio do Espírito Santo e de poder. Você tem que entender isso. Ele se tornou homem para que você pudesse ter acesso a Deus. Se ele não pagasse esse preço, você não teria esse acesso hoje. Se ele não fizesse o que ele fez na cruz, o Espírito Santo não poderia vir e morar dentro de você. Ele não optou em desistir, ele optou em ir até o fim, para que você fosse cheio do Espírito Santo hoje. Me chama a atenção no texto, porque aqui nós temos Pedro, Tiago e João, que é um destaque nos discípulos de Jesus. Você vai observar lá em Mateus capítulo de número 17, no Monte da Transfiguração, quando ele sobe ao monte e se transfigura, e lá está com ele Moisés e Elias falando com ele. Quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Você vai ler em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 37, quando Jesus está indo à casa de Jairo, no meio do caminho uma mulher recebe um milagre, a mulher do fluxo de sangue, mas quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas disseram: ela já está morta, e Jesus disse: ela não está morta, mas dorme, e a Bíblia vai dizer: e riam-se dele. Então Jesus dispersa a multidão e leva com ele apenas Pedro, Tiago e João, para chegar lá e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta. E aquela que outrora estava morta levantou-se e tinha saúde. Aleluia. Pedro, Tiago e João sempre eram os mais chegados. Mas por quê?
que Pedro e Tiago e João tinham de tão especial? Eu quero que você entenda bem claramente isso. Não era porque Pedro, Tiago e João eram mais bonitos que os outros. Não era porque Pedro, Tiago e João eram políticos bem aprofundados e sabiam manobrar as questões políticas, por isso estavam. Não. Tanto que a mãe de Tiago e João chegou até Jesus e disse: Mestre, quando vir o teu reino, concede que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à esquerda. A mãe estava brigando pelos filhos, tá certo? Querendo dar um direito mais apropriado para os filhos. E Jesus disse: isso só compete ao Pai. Isso só compete ao Pai. Pedro, Tiago e João não eram por razões humanas que eram chamados mais próximos. Eram razões espirituais. Sabe, eu não conheço você. Eu posso conviver com você e achar, agora eu conheço. Não, não conhece. Quando menos espera, eu descubro que não conhecia você. Você não me conhece, porque você pode pensar que me conhece, mas um dia desse eu vou estar andando por um caminho e você vai dizer: não acredito que é ele. Você não me conhece. Na verdade, nem você se conhece. Quando você menos imagina, você está andando por caminhos que você diz: não acredito que vim parar aqui. Mas Deus te conhece. Escuta, para Deus, ele já está vendo você hoje, está vendo você ontem, está vendo você amanhã. Para Deus, Ele está vendo toda a sua vida assim, ó, na frente, como uma carta aberta. Enquanto que você está vivendo dia após dia, Deus já viu toda a sua vida. Ele é onipresente, Ele está em todos os tempos, Ele já está no futuro. Ele já viu você. Ele já viu você lá no coral cantando. Ele já viu você trabalhando. Ele já viu os seus momentos de sofrimento. Ele é Deus, irmão. Ele não é homem, Ele é Deus. E Ele sabia quem era Pedro, Ele sabia quem era Tiago, Ele sabia quem era João. Observe a história bíblica, quem foi Pedro, Tiago e João, e você vai descobrir. Aqui nesse momento aqui, pareciam ser todos iguais, mas Deus já conhecia o potencial de Pedro, Tiago e João. Deus já sabia o futuro de Pedro, Tiago e João. Deus já conhecia os planos para Pedro, Tiago e João. Então pare de fazer joguinhos com as pessoas, porque você não sabe o que vai ser amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe. Hoje você vê uma pessoa e diz: essa pessoa nunca será ninguém. Deus levanta essa pessoa amanhã e você vai ter que bater continência. Você vê aquele irmão e fala: como é frio esse irmão. Credo, que irmão frio. Esse é frio demais. Um dia Deus queima ele, irmão, e você passa vergonha, porque daí ele fica quente e você que é o frio agora. Deus parece que gosta de fazer isso. Há vários versículos da Bíblia que diz: Deus tira do monturo e coloca entre os príncipes. Deus tira lá de baixo e coloca para reinar. Deus parece que gosta, tem prazer em pegar alguém que ninguém acredita e fazer história na vida dele. Olhando para Pedro, Tiago e João, era igual aos outros, mas Deus já sabia do futuro. Deus já sabia do futuro. Eu tenho uma história na minha vida que é bem parecida com isso. Eu disse ao pastor: pastor, mas coloca ele, pastor. Coloca o fulano de tal aí para cuidar desse trabalho. Eu já estou bem sobrecarregado, já tenho muita coisa para fazer. Coloca ele. O pastor disse assim: não adianta colocar, ele não vai desenvolver. O irmão desenvolve. Eu falei: oh meu Deus, eu não aguento mais, é tanta coisa para mim fazer. Quando foi um dia desses, eu cheguei diante do pastor da igreja e falei: pastor, está aqui o livro da secretaria da igreja, está aqui a chave da igreja, está aqui a pasta do grupo não sei do que, está aqui o negócio do grupo de oração, está aqui o apoio missionário, está tudo isso aqui, pastor, não mexo mais com nada disso. Mas por quê? Porque eu estou saindo da igreja, vou para outro ministério. Mas irmão, você está fazendo isso comigo. Pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu falo para o senhor que eu não estou aguentando e o senhor não acredita em mim, eu estou saindo. E sabe quem é que evoluiu no ministério? Exatamente aquele irmão que eu falei: pastor, põe ele. E o pastor não pôs, porque disse que era muito, não desenvolvia, não fazia. Se tornou o pastor de uma das congregações. Então, escuta, você não enxerga nada.
Você não sabe de nada. Deus é que enxerga o futuro. Deus é que sabe do amanhã. Até hoje o irmão ainda é bem falado. O testemunho do irmão lá ainda é bom. Se fala dele. Ele morreu, faleceu, mas o testemunho dele ainda é bom. Morreu crente, irmão. Não é talento que faz a coisa. É aquilo que Deus está vendo. Deus conhece o coração. Quando Samuel chegou diante de Davi, ele disse: mas esse? Se foram rejeitados esses outros, esse, em seu coração ele pensou isso. Aí Deus falou: não atente para a aparência, Samuel. Eu olho o que está no coração. Eu estou olhando para o que move a alma, para o que move as decisões. Eu não olho para aquilo que as pessoas estão vendo. Eu olho lá dentro, o que tem lá dentro. Não a casca, o interior. Assim era a história de Pedro, Tiago e João. Deus estava selecionando eles. Deus já estava vendo no futuro o que eles seriam. Por isso que Jesus tinha um particular maior com eles. Me impressiona o que acontece aqui, porque Jesus leva Pedro, Tiago e João para dar um apoio a ele. E sabe o que aconteceu? Ele não recebeu esse apoio. Os discípulos dormiram. Os discípulos estavam cansados e dormiram. Mas sabe o que me impressiona mesmo? É que apesar dele não ter recebido o apoio daqueles que eram os mais íntimos, escuta o que eu vou dizer para você, é de Deus o que eu vou falar. Ele nunca vai deixar de apoiar você. Ele sempre estará com o seu ombro pronto para te emprestar. Quer chorar? O ombro de Jesus está ali, posto para você chorar no ombro dele. Ele sempre te dará consolo. Ele sempre estará ao seu lado. Pode até os seus parentes, a sua mãe, o seu pai te desamparar, mas Jesus sempre vai estar ao seu lado. Sempre vai estar com você. E mais uma notícia boa: ele não dorme, ele nem sequer tosqueneja. Ainda que todos caiam, ele estará de pé. Ele é confiável, ele não te trairá, ele não te venderá. Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele jamais te deixará. Ele precisava de apoio dos amigos, os amigos não puderam lhe apoiar, mas ele te apoiará sempre. Ele sempre vai estar com você. Eu acho muito importante aqui a expressão quando Jesus chega. Quando Jesus chega a primeira vez e eles estão dormindo, e não sei se você percebeu, mas Jesus diz assim: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem sequer uma hora? Dá para a gente tirar algumas conclusões aqui. Primeira, não podes vigiar uma hora. Então quer dizer que Jesus ficou aproximadamente uma hora orando. Isso ele fez 3 vezes. Jesus era um homem de oração, não? Se Jesus fosse fazer essa pergunta para você, quantos minutos ele colocaria no relógio? Não pudeste vigiar nem 2 minutos? Não pudeste vigiar nem 15 minutos? Não pudeste vigiar nem meia hora? Mas para Pedro ele disse: não pudeste vigiar nem 1 hora. Mas o importante é Jesus direcionar isso para Pedro. Jesus não fala isso para os outros. Estavam todos dormindo, mas Jesus falou isso para Pedro. Por quê? Porque esse Pedro aqui é o mesmo que lá em Marcos capítulo 14 e versículo 29, um pouquinho para trás, Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Nunca eu vou me escandalizar. Eu vou estar contigo, Jesus. Era isso que ele estava dizendo: eu vou estar contigo sempre, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Poucos versículos na Bíblia depois, ele já está dormindo. Pacotou. Parece eu e você fazendo promessa para Deus no começo do ano: esse ano, Deus, eu serei mais fiel. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, Deus. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou jejuar.
E em fevereiro já não está lendo Bíblia, já não está orando, já os propósitos foram esquecidos. Mas mesmo assim Deus te ama e não te abandona, sempre está com você. Esse mesmo Pedro que havia declarado lealdade há poucos tempos atrás, agora já estava dormindo. Também isso pode se referir a uma palavra que Jesus disse há uns versículos atrás, em Marcos capítulo de número 13, versículo 36. Jesus disse assim: vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Vigiai, porque vocês não sabem a hora que virá o Senhor. Estejam todo o tempo, porque pode ser que Ele venha e vocês estejam dormindo. Essa palavra é para mim e para você. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos já dormem. Como disse lá em Coríntios, não são poucos os que dormem, muitos estão doentes, muitos estão dormindo, muitos estão sobrecarregados, vencidos pela carne e dormindo. A batalha, ela é uma batalha que ela não cessa. A batalha espiritual entre a carne e o espírito, ela não dá trégua. Se você entrou nessa, você deve estar firme o tempo todo. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo para vencer. É claro, é lógico, porque sem a ajuda do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, você não vai vencer. Só mesmo pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, mas somente pelo Espírito você vai vencer a sua natureza carnal. Mas se você desistir da batalha, você perde. Se você parar de batalhar, se você afrouxar os pés, você perde. A batalha é intensa. Até mesmo Paulo disse: miserável homem que sou, pois eu quero fazer uma coisa e não consigo, e aquilo que eu não quero acabo fazendo. Paulo, um homem que ousou se santificar para Deus, zeloso em tudo, mesmo assim ele deixou escrito: miserável homem que sou. A natureza carnal que vive dentro de você, não tem como se livrar disso até o arrebatamento. Ela te impede de viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Você vai observar aqui no versículo de número 40, que diz assim, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E eles não sabiam o que responder. Eles ficaram sem graça diante de Jesus, porque eles tinham dormido novamente, e eles não sabiam o que dizer. Eles não tinham uma desculpa aceitável para responder. Eles não tinham como dizer: nós dormimos porque estamos cansados. Eles não tinham desculpa, porque Jesus também estava cansado, porém Jesus estava de pé. A natureza carnal te impede. Se você não lutar, não batalhar o tempo todo, ela vai dominar você e você vai perder as maiores experiências. No Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João lutavam para permanecer acordados, e porque não dormiram lá, eles tiveram visões espetaculares. Eles viram a transfiguração, eles viram a glória de Deus, eles ouviram a voz de Deus dizer: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Eles provaram coisas sobrenaturais, porque perseveraram acordados, mas aqui eles dormiram, não viram nada. A natureza carnal sempre vai lutar contra você. Você sempre vai se achar cansado para orar. Você sempre vai se achar cansado para jejuar. Você sempre vai estar cansado para ler a Bíblia. Se você pensa que você está esperando um dia: oh Senhor, eu estou esperando um dia em que eu esteja disposto a orar, então esse dia eu orarei o dia inteiro. Você vai morrer e não vai chegar esse dia. Se você está pensando que um dia desses você vai acordar assim, com desejo de ler a Bíblia, e vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, olha que vontade,
isso não vai acontecer, irmão. Você precisa lutar contra você mesmo, pegar a Bíblia e começar a ler. E pior, tem mais uma coisa: quando você começa a ler a Bíblia, o diabo tenta distrair a sua mente. Eu sou testemunha disso. Faz com que a sua mente viaje, você fica pensando bobagem, fica pensando em outra coisa, se preocupando e esquece do que você está lendo. Eu dou um conselho para você quando for ler a Bíblia: começa a ler, a mente começa a distrair, ora um pouco e começa a ler de novo. Porque se você ler a Bíblia prestando atenção no que você está lendo, a sua vida vai mudar, irmão. Você vai se tornar uma bênção tão grande na vida dos outros e na sua vida também. Vai ser tão maravilhosa a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Mas isso exige batalha. Para isso você precisa lutar. Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas querem tudo pronto. Parece que a pessoa chega na igreja, assina um documento e agora já está tudo garantido, está tudo dentro da garantia. Está garantido nesse contrato que você fez com essa denominação, que você será salvo, que você será livre do pecado, do inferno, do diabo, macumba não vai pegar mais em você, está tudo combinado agora. Está livre, meu amigo, está santificado, puro, agora pode ir que você está tranquilo. Parece até os tempos antigos que a igreja vendia indulgência, e a pessoa comprava por determinado valor um pedacinho do céu, e agora podia beber, cair e os cães lamberem a boca, porque agora já tinha comprado um pedaço do céu. Até parece que os crentes de hoje estão pensando assim: não, eu faço parte da igreja, estou salvo em Cristo e agora estou garantido, tudo na minha vida está garantido, não preciso se preocupar com mais nada. Eu tenho uma notícia para você: você precisa manter-se preocupado sim, vigilante o tempo todo, os olhos bem abertos, porque quem falou para vigiar foi o próprio Jesus. Jesus disse: vigiai, vigiai, vigiai. Vigiar é estar com os olhos abertos, é ver, observar. Eu conheci um pastor que me disse o seguinte: ele falou assim: tem gente que vigia, ora muito e vigia pouco. Eu falei: é verdade. Tem gente, irmão, que ora bastante, mas não vigia nada, sai falando tudo que vê, tudo que não deve, sai fazendo coisa e sofre. A vigilância é muito importante. Vigia, 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 vigia o tempo todo. Precisamos lutar contra a nossa natureza carnal se nós quisermos algum avanço no reino de Deus. Se você quiser dar um passo no reino de Deus, você precisa lutar contra a sua natureza. Se você não se decidir a lutar contra você não será muita coisa no reino de Deus. Você não crescerá. Você pode ser um astro na mídia. As pessoas podem respeitar você dentro da igreja e dizer: ó, como se veste bem, ó, como canta bem, ó, como toca bem, ó, como fala bonito, ó, que oratória, ó, como tem conhecimento. E você andando, cabeça erguida e pensando: ah, eu sou importante, eu sou importante, eu sou importante. Mas no dia do arrebatamento, nunca vos conheci. Ruim, né? Isso é muito ruim. Nós precisamos lutar, precisamos batalhar, lutar, porque Deus já venceu por nós. Deus já venceu o pecado, Deus já venceu a morte, Deus já venceu o diabo. Só que nós não podemos se lançar no pecado pensando agora que somos salvos, podemos fazer qualquer coisa, estamos salvos. Não, nós temos que batalhar, estar de pé, sem voltar atrás. O Evangelho de Cristo, o preço do Evangelho é renúncia, sempre renúncia, renunciar, 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 até chegar no céu, até chegar em Sião celeste. Renúncia. Eu vi o apóstolo Luiz Hermínio dizer que no reino de Deus, o que conta não é o quanto você tem, e sim o quanto você abre mão. Porque quanto mais você abre mão, mais Deus tem em você. E quanto mais Deus tiver em você, as coisas vão dar certo. Vamos colocar de pé para nós orarmos a Deus.
continuo pedindo para os irmãos que venham orar, que venham investir, que venham nos apoiar e nos ajudar para o trabalho de missões que vai acontecer em agosto. Nós precisamos nos organizar. Esta semana aí já vou estar correndo atrás de uns papéis, algumas coisas, para nós organizarmos um grande trabalho, para podermos abençoarmos vidas no campo missionário. Ontem mesmo eu estava na casa da minha mãe, estava passando o jornal e passou uma reportagem sobre o país da África lá. Tinha morrido 400 aqui, 300 lá, por causa dos desastres naturais.